Olá, pessoal. Dando prosseguimento aqui às nossas falas sobre o período simples, vamos falar aqui agora sobre um dos termos acessórios, né? Quer dizer, a ideia de acessório, o que é, gente? O que é uma coisa acessório? Pensem só em termos de moda, né? O que são acessórios? Cintos, brincos, né? Então, quer dizer, aquelas coisas, aqueles elementos que a gente usa, por exemplo, no dia a dia, que são apenas para... não fazem parte do principal, né? São elementos que dão brilho, dão viço, dão marcas, diferenciam a gente, né? Por isso a gente usa os acessórios, anéis, brincos, pulseiras, cintos, esses elementos todos aí que aparecem pra gente, ok? Então, como é que a gente pode pensar isso aí, né, em termos de acessório? O que seria isso? Bem, quando a gente fala de termos acessórios, nós temos alguns, como o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, né? Nós vamos falar aqui primeiro dos chamados adjuntos adverbiais, né? Que servem para quê, né? Ele vai estar ligado a um verbo com ou sem preposição para indicar alguma circunstância, né? Ou intensificar o sentido de um verbo. Veja, o professor ensinou bem. Os estudantes leram um livro na biblioteca. Observa que no primeiro caso, o professor ensinou bem, ele funciona aí como um elemento que diz, que dá conta, né? Que modifica o verbo. O professor poderia ter ensinado mal, mais ou menos. Vejam que ele funciona como um elemento que vai modificar aí a questão do verbo. A seguir, não. Os estudantes leram um livro na biblioteca. Vejam que no segundo caso, ele já indica uma condição de lugar. Onde é que este professor, onde é que esses estudantes, estão lendo, né, esses livros, tá? Então, o adjunto adverbial, ele tem a função de indicar circunstâncias em que os elementos, em que os fatos ocorrem, que as situações ocorrem na oração, ok? Seguindo aqui, ó, observem só, o adjunto também pode ligar-se a adjetivo ou advérbio, intensificando os sentidos. Vejam que ele não é uma exclusividade do verbo, ele também pode aparecer na oração para intensificar. Vejam que no primeiro caso aqui, ó, Lindalva é muito bonita, Natália fala muito bem. Vejam que no primeiro caso, o muito, que é um intensificador, o que a gente chama de adjunto adverbial de intensidade, está levando para o adjetivo bonito uma intensidade maior. No segundo caso, Natália fala muito bem. Vejam que o muito está intensificando o próprio advérbio bem. Então a gente pode compreender por aí que o adjunto adverbial ele pode intensificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Ok? Então o adjunto adverbial ele tem essa função de indicar circunstâncias para o processo. Tá legal? Assim nós vamos... vejam aqui, ó. Eles vão viajar amanhã. Eles viajam muito. O iate foi vendido por 5 milhões de dólares. Observem que eles vão viajar amanhã. O amanhã indica o quê? O amanhã indica um elemento, né, de temporalidade. Eles viajam muito. Ó, muito indica o quê? Intensidade. O iate foi vendido por 5 milhões de dólares. Olha a ideia aqui de valor. Então, o adjunto adverbial, ele assume uma gama imensa de significados e de elementos. Quer dizer, não dá nem para a gente enumerar tudo. Tá? Ele pode ser de companhia, ele pode ser de instrumento. Por exemplo, a menina se cortou com a faca. Vejam, com a faca aí é um instrumento. Então a gente vai observando que é difícil a gente contabilizar todos os adjuntos adverbiais. Ok? Muito obrigado. Sigamos adiante. Obrigado pela atenção. Em breve voltaremos com mais elementos. Obrigado, gente.